Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos dar início a mais uma aula de português, tá bom? Hoje nós iremos falar aí sobre gramática, tá bom? O assunto será o assunto de gramática. Nós iremos aí realizar algumas revisões das aulas passadas, tá? Considerando que essa semana será a semana de jogos e também estamos prestes a iniciar as nossas provas, beleza? Então, essa semana, considerando esses dois fatos, nós teremos apenas aula de revisão durante essa semana agora de setembro, beleza? Então, acompanhem a revisão comigo, vejam aí, participem das aulas, pois vai ajudar bastante vocês que também estiveram nas aulas anteriores, mas porventura possam ter esquecido alguma coisa, tá, pessoal? Então, a revisão de hoje vai ser sobre os artigos, tá? Tanto artigo definido quanto artigo indefinido, e também sobre os adjetivos. Nós vamos trabalhar esses dois assuntos gramaticais que nós já chegamos a ver nas aulas anteriores. Beleza? Então, conto com a participação de todos vocês. Vamos dar início aqui à nossa aula. Beleza? Vamos começar falando sobre os artigos definidos. Beleza? Deixa eu colocar também o nosso cabeçalho, né? De ler, não posso esquecer. Colocar o nosso cabeçalho. Então, a gente vai ver os adjetivos, os artigos, e em seguida vamos ver os adjetivos. Como é uma revisão, pessoal, a gente vai trabalhar rapidamente. A gente vai ver rapidamente a aula. Não vamos abordar todos os conteúdos relacionados a esse assunto, tá? Até vamos, só que de forma resumida, de forma breve, de forma resumida, tá bom? Para que vocês não, a gente não tome muito tempo aí, porque como são dois assuntos, a gente tem que fazer o possível para encurtá-los e conseguir ver tudo nesse tempo que a gente tem, que nós somos dispostos, tá bom? Então, vou colocar no nosso cabeçalho aqui para a gente poder dar início à nossa aula, começando com os artigos, beleza? Também não vamos utilizar o nosso livro hoje. Hoje vamos utilizar apenas o nosso quadro virtual. Pronto, pessoal? Então, artigos e adjetivos. Revisão. Vamos começar pelos artigos. Vamos trabalhar aqui os artigos definidos e os artigos indefinidos, tá bom? Está aqui, artigos. Pronto. Então, pessoal, primeiramente, professor, qual é a função dos artigos? Como a gente tinha visto nas últimas aulas, os artigos têm a função de identificar substantivos, pessoal. São aquelas pequenas palavras que nós colocamos antes dos substantivos que nos ajudam a localizá-los, a identificá-los. Então, a gente vai começar com o artigo definido. Artigo definido. O que é o artigo definido, professor? Quais são as formas dos artigos definidos e para que servem? Os artigos definidos são pois, as, o e a. São todos os 4 artigos definidos que nós temos. Na realidade, pessoal, é apenas um. Só que como ele flexiona em número e gênero, então ele adota 4 formas diferentes. Tá bom? A gente tem aí os e as, o e a. Os é o masculino, né, a forma do masculino plural.
As é feminino, né, no plural, o masculino no singular e a feminino no singular. Tá bom? Então, são todas essas 4 formas aí que se flexionam em gênero e se flexionam em números. Tá bom? Todas essas 4 formas aí nos possibilitam identificar o substantivo. Qual é a função agora dessas palavras, professor? Eu já vi que são 4 formas, né, que eles adotam, o os, o as, o o e o a, mas qual é a função? A função dos artigos definidos, pessoal, a função é simplesmente identificar um substantivo, tá bom? Os artigos definidos servem para identificar um substantivo acerca do qual o leitor já tem conhecimento. Como assim, professor? Identificar um substantivo acerca do qual o leitor já tem um conhecimento. Gente, quando a gente utiliza um artigo antes de uma palavra, a gente está informando que aquela palavra, o leitor, ele já sabe, ele já conhece aquela palavra. Preste atenção no exemplo. Através do exemplo, vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou tentando explicar para vocês. Presta atenção. Olha, digamos que eu estou conversando com Maria. Eu digo, Maria, eu comprei um carro. Maria diz, nossa, que legal. Eu sabia que você compraria o carro. Pronto. Agora eu vou colocar outro diálogo com o mesmo viés, né? Só que eu não vou utilizar o artigo definido, eu vou utilizar outra palavra, tá bom? Maria, eu comprei um carro. Nossa, que legal. Eu sabia que você compraria um carro. Ok? Então, prestem atenção nesses 2 diálogos aí e tentem encontrar a diferença entre os dois. Quer que vocês analisem aí por um minuto e qual é a conclusão que vocês encontram quando eu uso aqui o e quando eu uso aqui um. Presta atenção. Analise aí por um minutinho. Pronto. Então, pessoal, qual é a análise, a conclusão que vocês chegaram aí? Quando eu digo, Maria, eu comprei o carro, quando eu digo o carro, dá a entender que esse carro já é conhecido de Maria. Ou seja, Maria já conhece esse carro, já tinha comentado com Maria sobre esse carro. É um carro acerca do qual ela já conhece, tá? Mas quando eu digo assim, Maria, eu comprei um carro, pode ser qualquer carro, tá? Pode ser qualquer carro. Então, um carro se refere a qualquer um. Digamos que uma semana antes eu fui na concessionária com Maria e mostrei um Ford Fiesta. Digo, Maria, eu quero comprar aquele Ford Fiesta. É um modelo de um carro, né? Então, na semana que vem eu digo, Maria, eu comprei um carro. A qual carro eu estou me referindo? Estou me referindo ao Ford Fiesta, né? Que é o carro que ela já conhece. Mas se eu chegar e falar, Maria, eu comprei um carro, pode ser qualquer carro, pode ser um Ford Fiesta, pode ser uma Tucson, um Renault, um Kwid, pode ser qualquer tipo de carro, porque eu não especifiquei, tá bom? Então, essa é a diferença, pessoal. Quando eu uso o artigo definido, eu uso para identificar algo que a pessoa já tem conhecimento, tá? E como vocês veem aqui, eles são flexionados, eles podem se flexionar em gênero. A gente tem aqui a forma O e A, O para homem O e A para mulher, ou seja, masculino e feminino. Então, carro é masculino, então eu uso O. Se fosse uma casa, por exemplo, seria A. E os, porque é plural. Os e as, se fossem plural. Por exemplo, eu comprei os carros, se fosse no plural. Mas como eu só estou me referindo a um carro, então eu só vou usar o. Eu comprei o carro. Tá bom? Então, você vai usar o artigo de acordo com o tipo de a quantidade de palavras que tiver.
Muito bem, pessoal. Vamos, então, dar continuidade aqui aos nossos estudos. Pronto. Então, é nesse caso, nessa situação que você vai utilizar o artigo definido. Ok? Deixa eu tirar esse exemplo aqui. Agora a gente vai para o artigo indefinido. Artigo indefinido. Pronto. O artigo indefinido, pessoal, por sua vez, como você já consegue perceber, ele diz indefinido, ou seja, é algo que não foi definido, é algo que não foi especificado, tá bom? Então, artigo indefinido se refere a seria o um, né? O um que a gente usa para identificar algo que não foi mencionado anteriormente. Como assim, professor? Alguma coisa que não foi mencionada anteriormente? Lembra do exemplo que eu acabei de colocar? Maria, eu comprei um carro. Eu comprei um carro. Tá? Nesse exemplo aí, eu utilizo um artigo indefinido. Por quê? Esse carro que eu comprei não é um carro que Maria conhece. Então, quando a gente usa um artigo indefinido antes do substantivo, a gente está, de alguma forma, dizendo aí que aquele substantivo ele não é do conhecimento do leitor. Então, vou colocar o mesmo exemplo, só que vou colocar agora alguma coisa mais simples, mais curta. Bom, eu coloquei a mesma frase aí, a diferença é que em uma eu coloquei o artigo indefinido e na outra eu coloquei o artigo definido. Na primeira, como vocês veem aqui, eu utilizei o artigo indefinido. E na segunda eu utilizei o artigo definido, como vocês podem ver aí. Qual é a diferença, professor, entre os dois? Como vocês já sabem do definido, né? Se fosse eu achei o gato, era um gato do qual essa pessoa já tem conhecimento. Beleza? Mas quando eu digo eu achei um gato, pode ser qualquer gato. Eu estou me referindo a qualquer gato aleatoriamente. Tá bom? Ou seja, de maneira aleatória. Pode ser um gato que eu conheço, pode ser... Enfim, quando eu digo achei um gato, é qualquer gato, gente. Qualquer raça, qualquer espécie. Não tem como saber. Então, é nessa situação em que vocês vão utilizar o artigo indefinido. Quando vocês quiserem se referir a algo acerca do qual a pessoa, para quem você está falando, não tem conhecimento. Tá? Então, quando ela não tem conhecimento acerca daquilo, o que vai acontecer? Você vai utilizar um artigo indefinido. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos lá, então. Deixa eu colocar a explicação aqui. Bom, pessoal, então eu coloquei aí a definição, coloquei um exemplo e uma explicação. Outra coisa que é válido mencionar, pessoal, é que os artigos indefinidos, eles não variam em número, tá? Eles só podem ser usados aí na forma de singular, um, tá bom?
Então, aí, quando a gente usa um ou um, a gente pode colocar na forma do masculino ou na forma do feminino. A gente não pode colocar no plural, é sempre um, tá bom? Então, um masculino, uma feminina. Temos essas duas formas aí para nos referirmos ao artigo indefinido. Ok, pessoal? Tá legal? Entenderam? Podemos passar agora para os adjetivos? Acredito que sim. Vou deixar um minuto para vocês copiarem e vamos passar para os adjetivos. Então, pessoal, vamos então agora para os adjetivos, tá bom? Os adjetivos também, um outro assunto muito fácil, né? A gente já estudou isso aqui, e vocês já sabem, adjetivos eles têm basicamente a única função de descrever as pessoas e objetos. Em adjetivos. Adjetivos, pessoal, são classes gramaticais. Essas classes gramaticais, elas têm essa única função, a função de realizar descrições de pessoas ou de objetos, beleza? Então, eles servem para descrever, tem função descritiva. Bom, adjetivos têm a função de descrever alguém ou algo, bom? Serve para realizar esse tipo de descrição. Professor, os adjetivos têm uma regra para serem utilizadas? Não, pessoal. Eles só precisam vir sempre acompanhados de substantivos, beleza? Você pode aí descrever o único objeto ou pessoa que o adjetivo pode descrever é um substantivo, tá bom? Ele só pode agir sobre um substantivo. Quando a gente estuda adjetivo, pessoal, o assunto talvez assim mais pertinente acerca desse tópico é sobre o grau dos adjetivos, tá bom? Pronto, pessoal. Então, quando a gente fala de adjetivos, o foco é o grau dos adjetivos. O que é esse grau dos adjetivos, professor? Foi o assunto que nós estudamos na unidade passada, que fala sobre a comparação entre adjetivos, a intensidade do adjetivo. Tá? Ainda não entendi, professor, a intensidade como assim? Isso, pessoal. Quando nós utilizamos um adjetivo, por exemplo, bonito. Bonito. Bonito é um adjetivo, uma característica física. Bonito. Eu posso pegar esse adjetivo aqui, eu posso mudar a sua intensidade, eu posso melhorar ou piorá-la, tá bom? Então, posso dizer assim, ele é mais bonito. Eu posso fazer uma comparação. Eu posso dizer também que ele tem a mesma quantidade de beleza, ou seja, ele é tão bonito quanto ele, né? Ou eu posso dizer que ele tem uma quantidade menor, relativamente menor de beleza. Eu posso dizer que ele é menos bonito. Tá? Ou seja, eu posso atribuir um adjetivo a uma pessoa e posso mudar a sua intensidade, intensificá-lo, tá? Com a característica de superioridade ou de igualdade. Então, isso aqui a gente atribui ao nome grau comparativo, tá bom? A gente tem aqui o grau comparativo de superioridade, a gente tem aqui o grau comparativo de igualdade, e a gente tem um grau comparativo de inferioridade, tá?
Então, a gente atribui esses nomes aí aos níveis de graus dos adjetivos. Vamos agora para o grau superlativo. O grau superlativo, pessoal, ele tem duas formas. Ele tem o superlativo de superioridade e o superlativo de inferioridade, sendo essas duas formas utilizadas para realizar também a intensificar o nível do adjetivo, tá bom? Então, a gente pode dizer aí, o grau superlativo ele é aquele que indica o maior nível, a maior intensidade do adjetivo. No caso, a maior ou a menor, né? Se for grau superlativo de superioridade, então ele indica a maior qualidade, a maior intensidade daquele adjetivo. E se for o grau superlativo de inferioridade, então ele indica a menor, o menor grau o menor grau, né, de intensidade daquele adjetivo. Então, vou usar também o adjetivo bonito. Aí a gente tem aí, ele é o mais bonito, né? Então, é o grau superlativo de superioridade. E também temos o menos bonito, que é o grau superlativo de inferioridade. Tá bom? Ou seja, o superlativo de superioridade, ele indica aí que é a maior característica, o mais bonito de todos, tá? E temos o nível de inferioridade, que é o menos bonito de todos, tá bom? Então, esses são os graus dos adjetivos, cada um deles podendo especificar aí a intensidade do adjetivo, a intensidade com a qual nós utilizamos o adjetivo. Certo, pessoal? Essa é a única função que o grau dos adjetivos tem. Eles servem para intensificar o nível daquele adjetivo. Como foi algo que nós já vimos, eu expliquei bem rapidamente, tá bom? Para a gente não tomar muito tempo, já que é um assunto que você já sabe, a gente está fazendo apenas uma revisão para refrescar a memória de vocês. Tá bom, gente? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu vejo vocês na nossa próxima aula, beleza? Por hoje já foi suficiente esse conteúdo de revisão que a gente teve. Vou pedir que vocês passem para o caderno de vocês, tanto o primeiro, que eu acho que vocês já devem ter copiado pelo tempo que eu deixei aqui, e esse segundo aqui. Nós falamos sobre o grau de comparatividade dos adjetivos. Tá bom? Veja que quando a gente fala de adjetivos, basicamente a única coisa que vem à mente é isso, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu aconselho que vocês tentem fazer a revisão de todas as aulas que nós tivemos, tá bom? Desde o mês 8, mês de agosto para cá. Hoje nós vamos ter aí vamos ter as nossas provas. Então, mediante isso, é importante que vocês tenham todo o conteúdo em mente. Hoje, o ideal é que vocês não realizem nenhum tipo de consulta, tá, gente? Então, próxima aula a gente continua. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Na próxima aula a gente vai também fazer uma revisão de produção textual, tá bom? Então, fico por aqui. Vou deixar o vídeo para vocês copiarem e em seguida eu vou finalizar. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal.